Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. Ode à paz. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra, eu te conjuro, ó paz. Eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz, com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com teu esconjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cozendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com este poema, da poeta portuguesa Natália Corrêa, vamos iniciar mais um episódio do podcast Poéticos Encontros. Não apenas uma, mas duas mulheres poetas de uma mesma família. As irmãs Xará, da Natália Corrêa, Natália Mota, graduada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Literatura, Filosofia e Artes, que se apresenta como muitas que na escrita se encontram. Nós vamos falar sobre isso, sobre essas muitas facetas, e conversaremos também com a poeta Lívia Mota, mãe da Malu, filha da Ivana, irmã da Natália, que se apresenta como escrevedora de versos, escavadora de palavras. Sua formação foi sobre gestos de escrita como prática de risco, que a levou a ter 2 livros publicados, e falaremos também mais sobre isso. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, em mais esse episódio do Poéticos Encontros. E aí eu vou começar com vocês, já com essa provocação da poeta Natália Corrêa, que nos toca profundamente, invocando a paz nesse ode. Como é participar desse festival pela paz, com um tema tão importante neste momento histórico que a gente está vivendo? Eu queria primeiro agradecer, Claudine, pelo convite, né, de estar aqui junto com você, com a Lívia, para falar, né, sobre poesia. A arte, né, em geral, sempre tem um papel fundamental em ancorar a gente nesses momentos desafiadores, né? Mas acho que vivendo isso agora ao vivo e a cores, né, eu vejo o quanto que a poesia, em especial, né, um refúgio, assim, para a gente conseguir, de alguma forma, alimentar uma esperança mesmo, depositar ali seja uma indignação, uma raiva mesmo, às vezes, né? Então, a gente também tem um lugar de colocar vociferar de alguma forma, né? Alguns sentimentos que nos atravessam quando a gente olha para as notícias e todas as tragédias que estão acontecendo. Então, é um refúgio, assim, algo que realmente sustenta quando outras coisas que a gente precisa não estão ali disponíveis. Então, mais do que essencial, né, a gente ter esse recurso artístico e da linguagem, né? Exatamente. É isso também que você pensa, Lívia? Com certeza. Bom, obrigada também por esse momento, por esse espaço, por essa conversa, né? Muito feliz de estar aqui com você, com a Nath. E, né, de estar
falando sobre poesia, falando sobre paz, em um momento tão conflituoso, né, em que a gente vê o mesmo céu sendo atravessado aí por mísseis e ao mesmo tempo a gente tem imagens do espaço, né, sendo registradas também. Então são coisas acontecendo ao mesmo tempo e tão parecem tão, né, distantes e tão inimagináveis, né? E elas estão acontecendo. E eu acho que essa possibilidade de escrever sobre a paz é de alguma forma tornar, né, esse fio de esperança uma linha, ainda que seja uma linha, né, um verso, mas tornar isso um pouco mais possível, mais palpável. Somos, né, artistas da nossa época, né? Então não tem como a gente deixar de falar sobre o que está acontecendo, mas com esse olhar que a poesia nos permite diante de absurdos. Exatamente. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês são irmãs e trabalham juntas com poesia. Eu vim pensando nisso para esse encontro nosso, porque tem temas que estão muito ligados a nós, mulheres especificamente, né, neste momento. Os números de feminicídios, né, que têm despontado mais, mas que a gente sabe que é só porque foi dado mais mídia para isso, mas esses números sempre foram muito alarmantes no nosso país. Só que nós, mulheres, é que estávamos, né, falando sobre isso sem sermos ouvidas. E, de repente, a imprensa resolveu dar mais importância a isso. Mas os números sempre foram muito alarmantes, né? Então, vocês falando que a arte serve para isso, né? Para denunciar também, para falar de coisas feias, porque geralmente a gente acha que a arte é só para falar de coisas bonitas, mas não é. Então, como é trabalhar com esses temas, vocês duas juntas, nessa perspectiva da literatura? A gente tem essa relação, né, de trabalho aí juntas com a escrita, e ela parte muito mesmo desse lugar, né, de sermos duas mulheres que escrevem, e somos filhas de uma mulher que escreve, nossa mãe é jornalista. Então, a escrita para a gente sempre foi um lugar de voz, né, de poder dizer, de poder se expressar. Isso eu estou dizendo nesse ambiente mais familiar, né? Mas a gente quis, com esse trabalho, poder mostrar que a escrita também pode ser o caminho e o canal para a voz de outras mulheres, né? A nossa intenção sempre foi aproximar, né, a escrita e a poesia de todas as mulheres, né? Então, tirar um pouco daquele pedestal de que a poesia, a literatura, ela está reservada só, primeiro só a grandes homens, a grandes pensadores, mas dizer que ela está acessível e disponível e pode ser para todas as pessoas, especialmente e inclusive para as mulheres, né? Que podem encontrar ali nesse meio de expressão que é a escrita. Então a gente trabalha muito com esse olhar de aproximação e oferecendo mesmo espaço, tempo e recurso mesmo para que essa escrita possa acontecer e que ela possa ser, como você disse, um lugar da gente falar das nossas dores, das nossas raivas, dos nossos sentimentos, mas que por muito tempo sempre foram muito oprimidos e foram sempre muito, né, deixados de lado, porque mulher não fala sobre isso, mulher não é assim, ou mulher é assado, né? Então, romper um pouco com essa estrutura de gênero aí social por meio da escrita, né? Então, aí você tocou no poema que você leu no início, você falou sobre liberdade, então a escrita também como esse espaço de liberdade para as mulheres, né? Exato. A gente quando a gente leva, né, alguns, como a Lívia falou, né, a gente gosta de criar esses espaços, esses momentos, né, para que a escrita seja ali uma ponte, né, para mulheres e, enfim, para as pessoas em geral. E a gente sempre fala, né, que não existe certo e errado, né, existe apenas o que você quer escrever e que ninguém vai escrever aquilo do jeito que você escreveria. E eu acho que nosso papel também nesse trabalho que temos juntas aí é encorajar esse se lançar mesmo, né, para as palavras e para o papel, porque parece que também o mundo da poesia e da literatura tem as regras, tem o jeito, né, que é certo ou errado, enfim, cheio de
formas, e eu acho que o mais importante é a experimentação, né? A poesia, eu acho que é um formato que permite muito essa experimentação, então a gente sempre leva isso, assim, né? De que o papel nunca vai julgar, né? Então você pode colocar nele o que for, o que você quiser mesmo, e você pode explorar seus pensamentos e sentimentos de uma forma livre, né? Então, acho que isso é bem importante, né, pra gente. Exatamente. Quando você falava, eu fiquei pensando na apresentação de vocês, que eu li anteriormente, a mini bio, e já de cara eu vi muita poesia na forma como vocês se auto-apresentaram. Você disse assim, Natália: sou muitas e na escrita todas se encontram despidas, loucas, metódicas, esperançosas, debruçadas em capturar um algo além do papel. Sou uníssono delas, com a vontade de tocar alguém. Que bonito a capacidade do poeta, eu fico sempre muito encantada com isso, né? E eu acho que todos que estão nos ouvindo também, a capacidade do poeta de dizer coisas tão simples e ao mesmo tempo de um jeito tão especial, sabe? Então, fala para mim, quando você pensou nessa apresentação, assim, quem é essa poeta, né? Essa poeta Natália. Ah, eu acho que é essa mistura mesmo, né? Eu sou geminiana, então, bom, para quem gosta desse universo da astrologia, enfim, sabe que é uma grande multiplicidade, assim, todo mundo querendo aqui dentro um, um espacinho, enfim. Então, eu acho que quando eu coloco isso, né, que são muitas, acho que na verdade todos somos, né? Multifacetados, plurais, mesmo na singularidade. E eu acho que a escrita é esse lugar que me permite dar voz a essas vozes que me atravessam aqui, né, por dentro. E de alguma forma, essa bagunça que acontece aqui, ela encontra um sentido ali quando escrevo, né? Então, eu acho que me ordena de alguma forma, mas não um ordenar de uma forma de encaixar ou de tornar isso um pacotinho, mas me ordena porque me permite encontrar algo dentro de mim, né? Que tá ali no meio de outras coisas. Então, é onde as coisas desaguam, né? E fluem. Então, a gente tem que experimentar ser outras coisas, né? Além do que foi dito que a gente é, ou do que a gente acha que a gente é, ou do que esperam que a gente seja. Acho que essa fluidez na própria identidade, assim, ela é saudável, necessária e urgente, assim. Então, é muito nesse lugar que foi essa descrição aí. Maravilha. E com isso, você quer recitar um de seus poemas para nós? Ah, eu vou ler esse aqui que apareceu, achei que é simpático pro momento. Ele se chama Tônico. Paralelepípedo. Agora fale rápido. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Jogue o dado, volte 3 casas. Amor é a palavra pro paroxítona. Acho que a gente está falando de paz, também está falando de amor e dos jogos aí que nos atravessam nessas relações. Exatamente, é bem magético também, né? Bonito, não é, Lívia? Eu estava aqui olhando também sua mini bio, você diz que você realiza intervenções poéticas pela cidade. No caso, a cidade de Campinas, né? Onde vocês moram, Isso. é isso, né? E essas intervenções que você tem feito pela cidade. É isso, né? Nesse nosso caminhar aí com as palavras, Nath, a gente costuma realizar, a gente faz desde ações, né, que a gente leva a nossa máquina de escrever, e aí as pessoas podem trocar uma ideia com a gente ali, a gente cria uma poesia na hora para a pessoa com a nossa máquina de escrever, que a gente é portátil, né, e a gente leva ela para os lugares. E isso, então, a gente, nesse movimento, né, de aproximar a poesia das pessoas, dos espaços, e ocupar, né, os espaços urbanos com a arte, com a palavra. Então, essa ação, né, essa intervenção com a máquina de escrever. A gente também participa, né, da Feira Sub, que é um outro evento em Campinas também, que reúne editoras independentes, artistas independentes, e com outros parceiros a gente faz, então, intervenções pela cidade, levando poesia, colando poesia pelas paredes, pelos muros, né, da cidade, um adesivo, ou com o Lambi Lambi, que a gente faz em parceria com
o Lilica, que é um fotógrafo, enfim. E é isso, né? É sempre junto, né? Isso que é legal também, né? São ações sempre coletivas, com mais pessoas, para que a cidade se torne também um espaço de poesia, para que as pessoas que estejam caminhando pela cidade, indo para o trabalho, indo para a escola, possam se deparar com a poesia, que a poesia esteja no caminho das pessoas, né? Então, que no meio do caminho tinha uma pedra, que no meio do caminho também tem uma poesia. Então, é esse movimento que a gente gosta de fazer, e essas intervenções eu acho que tem esse papel. Que coisa legal, muito bom saber disso. Está sendo construído, né, tijolinho a tijolinho, como a gente pretende, né, espera construir, ajudar a construir essa cultura de paz, não é? Você quer recitar um poema para nós, Lívia? Eu vou recitar um aqui que eu acabei separando, e eu acho que ele fala muito sobre o que a gente estava conversando mais no início também, do que você falou, né? Que a arte nem sempre representa, ela representa também, ela denuncia também, ela representa coisas que não são consideradas não muito bonitas, vamos dizer assim, mas ela tá aí para gente explorar, né, todas as nossas facetas, a nossa sombra, a nossa luz. Então, eu separei um poema que se chama Viagens. E diz assim: atravessar o deserto, atravessar a noite, atravessar o mar. Somos imensos, sombrios e áridos. Impossível sairmos ilesos de nós mesmos. Pois é, como sair ilesos de nós mesmos. As poesias, elas nos provocam o tempo todo, né? Penso sempre nisso. Até porque ela cai na gente de maneiras diferentes, né? Para cada um de nós, vai bater ali naquilo que mais está nos incomodando, talvez, ou que É, precisamos ouvir naquele é, momento, não é? Então, como toda arte, né? Ela se completa, né? no Em outro. quem há no outro, exatamente. Exato. Me digam aí, meninas, como é que tem sido esse trabalho de publicação de vocês? Vocês publicaram juntas, me parece, né, um livro. Fala um pouquinho sobre isso. A gente publicou nosso primeiro livro de poesias em 2021. É isso, Isso, mano? 2021, né? isso. Uhum. Nossa, é que foi naquela época de pandemia, pós-pandemia, enfim, aí a gente sempre se perde um pouco no tempo desses anos, mas foi 2021. É um livro que se chama Quatro Anos de Diferença. As poesias foram escritas a quatro mãos, como a gente gosta de dizer. Tem produções minhas, tem produções da Lívia, tem coisas que a gente criou juntas ali. E a gente deu esse nome, né, para o livro que é muito baseado na nossa história, né? Nós somos duas irmãs aí que somos, não, talvez não apareça para o pessoal que vai ouvir, mas nós somos muito parecidas fisicamente. Todo mundo acha que somos gêmeas. E aí a pergunta que a gente ouviu a vida inteira, né? Vocês são gêmeas? E a gente responde, não, são 4 anos de diferença. E acho que esse foi o gancho para dar o nome do livro, que carrega essa nossa história, na verdade, né? Esses nossos jeitos de ser também. E foi muito legal, a gente publicou pela editora Pontes, né? E foi uma experiência muito bacana, assim, de lançar um primeiro livro e lançar um livro com uma pessoa que a gente fala, né? Temos uma relação de alma aí, então torna esse momento, já seria muito legal lançar o livro com alguém nesse lugar, né? Que é outra história. Maravilha. E olha, eu posso dizer que eu estou vendo vocês, os ouvintes não, mas vocês se parecem muito mesmo. E é lindo isso, né? Quando os irmãos se parecem assim. E se são confundidos, então deve ser um mau barato, né? Tem bastante. Tem muita gente que confunde, acha que é a mesma pessoa, e aí fala, nossa, mas são duas. A gente fala, sim, são duas. E esses poemas a quatro mãos, quer recitar para nós esses poemas? Fiquei curiosa. O poema se chama Quatro Anos de Diferença. E diz assim: não lemos mão, não prometemos amarração. Temos na ponta dos dedos a palavra como exploração. Lemos almas para escrever. Tateamos o mundo, conjugando o pronome no plural e no feminino. Comungando linhas de contornos vivos e livres. Mulheres que ardem, não em chamas nem fogueiras, mas no verbo. Transmutam sentir e sentido,
na ação mais desnuda. A quatro mãos rompem a solidão da escrita, regadas a tinta, terapia e glúten. Maravilha. Ah, vocês tinham que ler esse poema. Esse Faz todo sentido, assim, para o que vocês estavam falando, né, para os objetivos que vocês se propuseram a trabalhar juntas com poesia, um desafio muito grande, é ou não é? sim. Trabalhar com poesia num país em que os poetas não são tão valorizados assim, né? A gente sabe, comentamos aqui em outros episódios, quando a gente vai às livrarias, os livros de poesias não são aqueles que estão na frente. Geralmente as pessoas que compram livros de poesias é aqueles que já vão mesmo com a intenção de comprá-los, né? Mas nunca aquele que está percorrendo os corredores e se depara porque os livros não estão nas primeiras fileiras. Então, como trabalhar com poesia nesse país? É um desafio, né? É um desafio, sem dúvidas. É um trabalho árduo e que exige muito esse olhar que capaz de despertar, sabe, o interesse para que a pessoa que chega na livraria vá buscar um livro de poesia, né? Então é um trabalho, eu acho que é muito isso, é um trabalho de aproximação mesmo, de mostrar, olha, a poesia é possível. A poesia é para você. A poesia é para qualquer pessoa. Tem um texto da Audre Lorde, né, que ela fala: a poesia não é um luxo, ou não deveria ser um luxo. A poesia, ela é um lugar que deveria ser ocupado por todas e todos. É um trabalho difícil, mas ele é muito gratificante também quando as pessoas olham e reconhecem e falam: poxa, eu escrevi isso, então eu consigo escrever uma poesia, ou eu li isso e me afetou de tal forma. Então, quer dizer, a poesia falou com você, né? A poesia te pegou de alguma forma. E é o que a Nath comentou lá atrás, não tem certo, não tem errado. Então, o poema, ele tá ali à disposição de quem vai ler e ele vai servir, pode ser que para causar um incômodo, como a gente falou, um estranhamento, ou para causar uma sensação de abraço, um conforto, mas ele está ali, ele está disponível. E a gente pensa muito em tirar mesmo essa coisa que assusta, né, da poesia. Na verdade, a poesia é para assustar, mas no bom sentido, é para causar mesmo um impacto, Plantar, gerar um espanto, mas no bom né? Gerar um sentido, espanto. né? E eu acho que a poesia, ela tem essa, digamos assim, ela tem esse lugar muito erudita, né? E como a Lívia falou, né? De ser reservada a, enfim, determinadas pessoas, mas o que não é uma verdade. E eu acho que a poesia, ela também talvez tenha uma resistência, porque a gente vive num mundo, né? Até então onde a razão, né, esse lugar do pensamento, ele é muito dominante, né? Então eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso dar, né, dar uma razão, racionalidade às coisas, né? Não só a poesia, mas a vida toda ela é racionalizada a toda hora. E a poesia não exige isso da gente, né? Ela exige outras sensibilidades. Muito vem, mas eu não entendo poesia, não entendi. Mas às vezes é isso, né? Às vezes ela você não vai entender mesmo, assim. Não vai entender aqui, talvez, porque o sentido dela é sensorial, enfim, é como o Olivia falou, vai dar um incômodo, vai dar do tipo uma franzida na testa, vai fazer você lembrar de alguma cena da sua vida, e aí isso vai te levar para algum lugar, enfim. Então, ela tem esse. E o que a gente acha que é importante é isso, né? Colocar a poesia que é para você sentir, para você despertar outros pontos de contato com o mundo mesmo, para além da razão, né? Quando a gente tira a poesia desse lugar da racionalidade, acho que a gente consegue aproximar as pessoas. A gente até brinca, né? O sentir pensante, porque uma coisa não está separada da outra, né? Sentir e pensar não são coisas isoladas, eles existem em conjunto, né? Uma coisa não está isolada da outra. Então a gente gosta dessa palavrinha assim por isso, porque as coisas funcionam, né, todas ali juntas. A gente comentar sobre isso, né? Sobre a emoção de vocês de escreverem para o Festival Artes pela Paz e a produção de vocês. É uma honra, né, fazer parte desse festival e poder, né, contribuir, né, por meio das palavras, da poesia, com esse movimento
que é isso, né? Que manifesta e leva para as ruas, né? Algo que é tão, parece tão simples e é extremamente complexo, né? Então, nessa palavrinha paz tão pequena, existem tantos conflitos, né? A poesia que eu preparei para esse momento, né, é uma poesia muito breve, mas que eu acho que carrega muito, assim como a palavra paz, né? E ela diz assim: diante de milhares de corpos enfileirados, decapitados, destroçados, aniquilados, uma mãe não encontra o nome do seu filho. Aí é aquela hora que a gente respira fundo, passa assim milhares de imagens pela cabeça da gente. Não é isso, Natália? Isso, dá aquela engolida e pensa, né, reflete e sente. Bom, para mim também é uma honra. Eu acho que a gente está vivendo nesse mundo onde a linguagem também está sendo disputada, né? Entre tantas disputas, acho que a linguagem, as palavras também são muito disputadas. E por isso eu acho que esse projeto, né, da Arte pela Paz, tem um significado muito maior, né, nesse sentido. E aí eu preparei uma poesia que também ela não é muito extensa, ela é curtinha. Foi para tentar também, como eu falei, né, a gente depositar de alguma forma, alguma esperança também. Então, se chama Força. Nos últimos anos, a venda de armas atingiu níveis recordes. Nos últimos anos, todas as manhãs, alguém se levanta, passa o café, forte, enfia flores no cano, sorri a um estranho. E essa foi os versos aí para o projeto. Vocês são demais. Pegaram a gente agora. Fiquei emocionada com as duas poesias. Acredito que os espectadores, né, os ouvintes também. Eu não queria tocar nesse assunto, mas já que vocês trouxeram poemas tão fortes, eu não podia deixar de falar. Ontem eu estava vendo o noticiário e aí uma vereadora da cidade de Campinas mostrava mais um atentado de feminicídio na cidade, em que um cidadão, né, se é que a gente pode chamá-lo assim, tentou atear fogo, né, na sua companheira, e como ela conseguiu fugir com o filho, ou os filhos, me parece, acabou assassinando a vizinha, né, do andar de cima, porque o Foi. apartamento pegou fogo e a fumaça tóxica atingiu o apartamento de cima e a vizinha veio a falecer. Mais um crime de feminicídio, né? Terminar esse podcast com essa notícia não é nada fácil, mas é a nossa realidade. Então, eu queria que vocês me dissessem assim, como é que vocês estão lidando, né, com isso, o que podemos fazer, né, nesses tijolinhos que a gente está tentando colocar no mundo. É muito triste, realmente, como você comentou também anteriormente. Agora que os jornais estão noticiando algo que sempre aconteceu, que a violência contra a mulher é algo estrutural e milenar, né? Somos perseguidas e mortas há muitos e muitos anos. Agora os noticiários estão dando espaço para isso. E eu acho, Claudine, que um dos caminhos, né, é a educação, sem dúvida, e uma educação que olhe para meninos e meninas com outro olhar, né, que ensine outras coisas, que mude, né, essa ideia do que é coisa de menina, o que é coisa de menina, que faça essa segregação, porque tudo começa aí, né? Quando a gente começa a colocar um contra o outro e colocando a superioridade de um gênero em relação ao outro, então eu acho que assim é isso, assim, é a base, é o começo da vida, são as nossas crianças que a gente precisa educar melhor no sentido disso, né, de falar sobre respeito, respeito em relação ao outro, ao corpo do outro, à escolha do outro. E eu acho que, e é assim, é essa educação que é de uma integração, né, entre
escola e família e sociedade, não é ninguém sozinho vai resolver isso, né? Nem as mulheres sozinhas, nem os homens, nem ninguém sozinho. Então, é preciso que haja essa integração mesmo, que envolva toda a sociedade. Mas eu acho que no nosso âmbito do nosso dia a dia, né, enquanto mulheres aqui, eu acho que é cuidar mesmo uma das outras, né? É a gente estar próximo, se a gente ouvir, perceber que outra mulher está passando por uma situação de abuso ou que, né, tem uma dificuldade, e apresenta algum risco ali na relação dela, é de fato apoiar, não julgar, né? E trazer ela para um lugar seguro. Enfim, acho que essa atenção a gente precisa ter, não minimizar, né, a situação, porque a gente está vendo aí como as coisas vão para um extremo muito rápido e sempre tem algum indício antes, né? Então a gente precisa ficar atento a esses indícios. Então sempre que a gente tiver ali de frente para algo que a gente entenda que é um risco para a integridade e para a vida daquela mulher, acho que a gente tem que estar perto, tem que de alguma forma oferecer a mão e ajudar para evitar, né, um desfecho trágico, triste, né, como a gente está vendo aí tantas vezes. É isso mesmo, minha querida. E assim, como é que a gente encontra o trabalho de vocês? Vamos divulgar como é que encontra os livros, o perfil de vocês, que vocês gostam de divulgar as poesias, enfim. Bom, a gente está no Instagram, né? manas.escritas, para quem quiser acompanhar um pouco do que a gente faz, né? Então tem o Instagram, tem o site também, manasescritas.com. Temos as nossas redes sociais individuais, né? Onde a gente também compartilha alguns textos, e aí são mais. Tem poesia também, mas tem bastante crônica do dia a dia. O meu é Lívia M. Mota, e da Nath. O meu é NA, underline, Thalia, MM. E só falando, o nosso site, né, www.manasescritas.com.br. Ainda não internacionais. Ainda não, mas já, já, Ainda não. já. Já, já, com certeza. Mas E já, lá já. no site, então, aí tem os links para o pessoal adquirir os livros, não é isso? E o livro de poesia tá tem na Livraria Pontes, física, Livraria Pontes aqui do centro de Campinas, que é uma livraria de resistência também, que está aí, livraria de rua há mais de 50 anos com a porta aberta. Ah, que maravilha. É um lugar incrível. Tem pelo site da Editora Pontes, né? E aí as pessoas podem acessar por lá também. Fechou, maravilha. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição, João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.